Devarim, capítulo 22, vamos aqui no versículo 6, que diz assim a palavra de Deus, Devarim, capítulo 22, verso 6. É o mandamento é o menor mandamento que tem na Torá e na Bíblia, e nós vamos entender esse mandamento, meus irmãos, detalhadamente aqui e todas suas implicações. Diz assim, versos 6 e 7. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore, ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Queridos irmãos, só tem dois mandamentos na Bíblia com promessa. E esse é um deles. Obedecer esse mandamento aqui pequeno prolonga a vida da pessoa. E o outro mandamento, meus irmãos, que se a pessoa obedecer também será prolongado, se encontra ali, meus irmãos, no livro próprio de Deuteronômio, no capítulo 5, no verso 16, que diz que é um dos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, esse mandamento, meus irmãos, e o mandamento de Deuteronômio capítulo 22, versos 6 e 7, são os únicos mandamentos que Deus dá a promessa de prolongar a vida da pessoa e que a vida dela será boa. Honrar pai e mãe é um mandamento, de acordo com a literatura judaica, um dos mandamentos mais pesados. E esse aqui é o mais leve. Vamos entender isso no nosso estudo de hoje, em nome de Yeshua, nosso Salvador, meus irmãos. É uma drachá sobre Devarim 22, 6 e 7. Um mandamento pequeno com uma promessa enorme. Há mandamentos, queridos, na Torá, que exigem de nós sacrifício constante, vigilância diária, disciplina de uma vida inteira. E há outros que só se aplicam se, por acaso, um dia, caminhando por uma estrada, encontrarmos um ninho de pássaros, seja na árvore, seja no chão. É exatamente esse segundo tipo de mandamento que vamos examinar hoje. E vamos descobrir, meus queridos irmãos, que precisamente por ser tão pequeno, ele nos ensina algo enorme sobre como obtemos as bênçãos do eterno, tanto nesta vida quanto no mundo vindouro. Nós lemos agora há pouco, repetindo, quando encontrares pelo caminho, em alguma árvore ou no chão, um ninho de ave com pássaros ou ovos, passarinho ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás ir livremente a mãe, porém os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongue os teus dias. Aqui está poupando o sofrimento da mãe de ver os filhotes serem separados dela. Às vezes aquela pessoa pegou aqueles filhotes e vai criá-los, ou vai usá-los de uma maneira, mas de qualquer forma, a separação da mãe com os filhotes foi poupada. E Deus está dizendo: espanta a mãe primeiro, para ela não sofrer, e depois pega o filhote para você. É isso que Deus está dizendo, poupando o sofrimento de um passarinho. Que é a mãe. Ou seja, Deus está aqui dizendo que essa preocupação em poupar o sofrimento da mãe que vai se separar dos seus filhotes, gera para aquela pessoa a promessa de que terá seus dias prolongados. À primeira vista, meus irmãos, parece uma lei agrícola menor, quase incidental, perdida no meio de dezenas de outras leis práticas de Quetze, na Paraxá Quetze. Mas os sábios de Israel, ao longo de 2.000 anos, pararam exatamente aqui para fazer uma pergunta que vale para cada um de nós hoje nesta reunião. Por que este mandamento tão simples, tão raro, tão pouco exigente,
É um momento só, é só espantar um passarinho. Recebe exatamente a mesma promessa de bênção que um dos mais importantes, pesados de todos os 10 mandamentos: honrar pai e mãe. E o que isso revela sobre como o Eterno abençoa quem o obedece. Vamos caminhar juntos por essa pergunta essa noite e veremos que a resposta é, na verdade, um convite direto à fidelidade nos pequenos detalhes de nossa vida. Na Torá vemos 2 mandamentos, uma única promessa. A frase, para que te vá bem e prolongue os teus dias, Lemaan Itav, Lar Ve'aratar Yamin, não é a única na Torá. Ela aparece quase palavra por palavra em apenas mais um outro lugar que nós falamos, que é quando Moisés fala dos 10 mandamentos, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, que acabamos de ver. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, e em Deuteronômio, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que prolongue os teus dias e para que te vá bem. Aqui, meus irmãos, pare e pense sobre isso com cuidado, porque aqui está o coração desta drachá. Drachá, essa mensagem. De todos os 613 mandamentos da Torá, são 613, só 2 carregam essa promessa de prolongamento de dias e bem-estar. São esses 2 mandamentos. É do honrar pai e mãe e de espantar a mãe do ninho. E esses 2 mandamentos não poderiam ser mais diferentes um do outro. Honrar pai e mãe é, segundo a literatura judaica, o mandamento mais pesado, ramurá de observar. Envolve gasto financeiro constante, paciência diária, submissão da própria vontade, isso na fase de idosos, os pais, muitas vezes ao longo de décadas. Já enviar a mãe pássaro antes de tomar os filhotes é, segundo a mesma literatura judaica, o mais leve, calar, de todos os mandamentos. Enquanto esse aqui é ramorá, que é o mais pesado, o outro é o mais leve. E depende, inclusive, esse segundo, de por acaso. E o custo da obediência é zero, é só espantar a mãe. Amém? Um mandamento pesadíssimo, um mandamento levíssimo. A mesma recompensa exata. Essa justa posição é teologia deliberada. A mensagem é libertadora. Deus não mede a bênção pelo tamanho do sacrifício que fazemos, mas é pela fidelidade com que obedecemos. Eu já falei com os irmãos que, por exemplo, o mandamento honrar pai e mãe é um preceito, é aquilo que a Bíblia chama de juízo, ou mishpatim. Amém? E o mandamento de espantar um passarinho, qual é a explicação? Tenta-se obter uma explicação, mas ali é nada mais do que um estatuto. Não é um preceito, é um estatuto, ou seja, é algo que não tem explicação e Deus quer ver a nossa fidelidade. Amém? Isso significa que ninguém nesta congregação precisa esperar por um grande ato de heroísmo espiritual para começar a receber as bênçãos do Eterno. A obediência num detalhe pequeno, um ninho encontrado no caminho, uma decisão discreta que ninguém mais vê, já carrega aos olhos de Deus o mesmo peso de valor que uma das mais exigentes mitzvot, mandamentos. Na literatura judaica, vamos aqui, meus irmãos, correndo, para cumprir o mandamento mais leve. A instrução de Pirkei Avot, a Mishnah 2:1 de Pirkei Avot, registra o ensino de Rabi Yehuda Hanassi. Ele diz: ser tão cuidadoso com o mandamento leve quanto com o mandamento grave, pesado, pois não sabes a recompensa de cada mandamento. Ou seja, meus irmãos, às vezes tem um mandamento pesado e às vezes tem um mandamento leve. Às vezes o mandamento leve vai ter uma recompensa gigante. Como aqui Deus mostra na Bíblia que só tem 2 mandamentos que ele escreve recompensa. Um é honrar pai e mãe e o outro é afastar a mãe do ninho. Este é praticamente um comentário direto sobre Devarim 22, 6, 7, que acabamos de ler. O sábio não está dizendo apenas obedeça a tudo. Isso já está implícito. Está revelando algo mais profundo. Nós simplesmente não temos acesso à contabilidade celestial. Não sabemos, ao cumprir um mandamento aparentemente pequeno, quanta bênção estamos ativando. Aleluia! Talvez o mandamento leve carregue nos planos do Eterno um peso que nossos olhos limitados não conseguem medir. Como de fato mostra o próprio texto de Devarim.
ao dar ao mais simples dos mandamentos a mesma promessa de um dos mais complexos. Agora veja bem as explicações desses dois sábios aqui. Rambam, quer dizer, com M no final, é Moshe Bai Maimônides. E o Rambam, com N no final, é Moshe Bai Narmânides. E os dois falam da formação de caráter, dia após dia. O Moshe Ben Maimônides, no Guia dos Perplexos, livro no capítulo 3, 48, versículo, ensina que o Shiloah Hakem, que é esse mandamento que a gente fala de espantar a mãe, Shiloah Hakem quer dizer a despedida do ninho, amém? Nesse mandamento existe para nós treinar em compaixão, moldando nosso caráter mesmo nos detalhes mais ínfimos da vida cotidiana. Ou seja, a preocupação ali é que aquela mãe passarinho não fique sentida, sofrendo. Então, pela separação. Então, se Deus recompensa o cuidado que a gente tem em não fazer um animal sofrer, aumentando nossos dias na terra, pensa bem, irmão, isso aí é moldagem de caráter. É a gente não querer fazer sofrer o próximo. É uma cerca que Deus bota. Se a gente cuida de um bichinho e não fazê-lo sofrer, quanto mais do ser humano, meus irmãos, que Yeshua diz que vale mais do que muitos pássaros. Então, muito mais cuidado devemos ter com o ser humano para que o ser humano não venha sofrer. Já isso, Moshe agora, Narmânides, em seu comentário de Devarim 22:6, ele acrescenta que o propósito é afastar de nós mesmos a crueldade, cultivando gesto após gesto um coração sensível à vida ao nosso redor. Aleluia! E o que ambos esses sábios nos ensinam juntos é algo profundamente prático. A santidade não se constrói apenas nos grandes momentos decisivos da vida. Ela se constrói na soma de 1000 pequenas obediências. É a obediência do dia a dia. Não quero que meu próximo seja prejudicado. Não quero que o meu próximo venha sofrer. Se Deus diz que a gente tem que ter uma vigilância com um passarinho, quanto mais com o ser humano. E Deus dá promessa para aquele que vigia com passarinho, quantas promessas de bênçãos virá para aquele que vigia em relação ao seu próximo. Por isso que o mandamento lá da Torá, em Levítico 19:18, diz amar ao próximo como a si mesmo. Aleluia. Um coração fiel nos detalhes se torna com o tempo um coração fiel nas grandes provações. E é justamente por isso que a promessa de dias prolongados está ligada tanto ao pequeno quanto ao grande, porque um constrói o outro. Vejamos os profetas. A fidelidade no pequeno como caminho de bênção e vida longa. Compaixão que reflete o coração de Deus. Os profetas nos mostram de onde vem o padrão da compaixão que a Torá nos ensina a praticar até no encontro casual com o ninho. Olha o que diz o profeta Irmiarro, Jeremias. Não é Efraim, para mim um filho precioso? Não é ele a criança de minhas delícias? Por isso me comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Eterno. A compaixão que a Torá nos pede diante de uma simples ave é o mesmo tipo de compaixão que habita no coração do próprio Deus. Veja bem, irmãos, Efraim, que Deus está falando aqui, ele desobedeceu a Deus, amém? Grandemente. A tribo de Efraim desobedeceu muito ao Eterno, mas o Eterno disse que me compadecerei de Efraim. Aleluia. Da mesma maneira, nós temos que ter essa compaixão até de um animal, meus irmãos. Louvado seja Deus. Quanto mais de um ser humano. Amém? Quando obedecemos ao mandamento pequeno, com o mesmo cuidado que obedecemos ao mandamento grande, estamos, na verdade, refletindo o próprio caráter do Eterno. E isso por si só já é uma forma de bênção. Tornamo-nos mais parecidos com Ele. Veja bem, irmãos, é muito interessante isso. A gente, para ser parecido com o Eterno, a gente tem que quebrar muitas das coisas dentro de nós. Porque se a gente for observar, meus irmãos, Yeshua diz aqui, só para você ver, para a gente ser chamado filho de Deus. Yeshua diz que para ser chamado filho de Deus, tem que cumprir o mandamento. Qual é o mandamento que Yeshua diz que a gente tem que cumprir para ser chamado filho de Deus?
Está ali em Mateus 5:44. Olha só, meus irmãos. Amém? É esse o mandamento para você ser chamado filho de Deus. Na boca de Yeshua, ele falou: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Irmão, se você não ama teu inimigo, não ora por aquele que te amaldiçoa, irmão, você não é filho de Deus. E Yeshua disse: você quer ser chamado filho de Deus, filha de Deus, você tem que amar o inimigo. Imagina os amigos. Amém? Você tem que amar todos. Deus está falando ali que a pessoa tem que amar um passarinho. Quanto mais. E Yeshua está dizendo para ser filho do Eterno, tem que amar o inimigo, orar por aquele que vos maltrata, fazer bem a eles. Amém? Então, aqui, meus irmãos, é muito. Isso daqui quebra todos esses paradigmas. Amém? Nos tornamos assim mais parecidos com Deus. Dias longos como promessa positiva. Além disso, meus irmãos, tem a promessa de longos dias na terra. Amém? Promessa positiva, vive presente. Isaías descreve a visão de restauração de Israel com estas palavras: Não haverá mais ali criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Como os dias da árvore, serão os dias do meu povo. E os meus escolhidos, gozarão da obra das suas mãos. Irmão, gozar da obra das suas mãos é bênção aqui na terra. Amém? Para quem, irmãos? Obedece tanto o grande quanto o pequeno mandamento. Louvado seja Deus. Note a ênfase: gozarão da obra das suas mãos. Não é uma promessa distante e abstrata. É a certeza de que a fidelidade de um povo obediente se transforma em dias vividos com plenitude, fruto colhido com alegria, tanto nessa terra quanto na era messiânica que há de vir. Essa é a mesma lógica de Deuteronômio 22, 6, 7. Obedecer mesmo no pequeno é semear dias longos e bons no presente e na eternidade. Vejamos agora a Brit Hadashah, né, que é a Aliança Renovada, ou Novo Testamento. E Yeshua confirma: o pequeno mandamento vale tanto quanto o grande. Vamos ver primeiro aqui o apóstolo Paulo. Rabi Shaul, que é o apóstolo Paulo, ele cita literalmente Devarim, Deuteronômio. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, ele cita exatamente essa mesma promessa. Ele diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, irmão, Paulo aqui podia dizer: é o único mandamento com promessa. Por que ele diz que é o primeiro? Porque tem um outro. E o outro é espantar a mãe do ninho. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo: ó, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Amém? Ele foi dito primeiro. E depois veio o mandamento que nós lemos, estamos lendo, porque existem dois. Se eu existisse só um, ele disseria: é o único mandamento com promessa. Mas tem dois. Então ele fala: é o primeiro mandamento. Porque o segundo mandamento é afastar a mãe passarinho do ninho. Amém? Ele escreve isso aos Efésios, capítulo 6, verso 1 a 3. Então o apóstolo Paulo, ele reconhece, dentro da mesma tradição interpretativa judaica, que essa estrutura de obediência, mais promessa de bênçãos e dias longos, é real e válida. Ele não cria uma nova doutrina, ele ensina a mesma Torá. Louvado seja Deus. E Yeshua e o valor de cada mandamento, por menor que seja. E é aqui que chegamos, irmão, ao ensino mais direto de todos, vindo do próprio Yeshua, num claro eco do princípio de Pirkei-Avot. Eu vou levar lá em Mateus 5,19, para nós examinarmos aqui o versículo anterior que Yeshua fala. Aqui em Mateus, meus irmãos, já estávamos em Mateus, né? Aqui, mas vamos em Mateus aqui, 5, já estava tendo o capítulo 5 também. Verso só que estava no 44. Vamos no verso aqui. E Yeshua, ele diz assim, meus irmãos: porque em verdade, verso 18, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio jamais passará da Torá, da lei, sem que tudo seja cumprido. E aí ele vai ensinar agora sobre a Torá, que nós devemos obedecer a Torá, mas não somente os grandes mandamentos, mas os pequenos. E olha o que ele fala agora no verso 19. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, de onde? Da Torá. Por menor que seja, assim ensinar aos homens,
por menor que seja, a gente está falando do menor de todos, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E Yeshua está falando aqui, meus irmãos, muito importante, que nós devemos obedecer toda a Torá. Ele está ensinando para você, para mim. Será que Yeshua falou na Bíblia, no Evangelho, só para aquela geração? A gente tem que obedecer os Evangelhos hoje. Então, os Evangelhos hoje, ele está dizendo, não pode violar nenhum menor mandamento. Então, ele está dizendo, meus irmãos, em algumas versões da Bíblia diz assim: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, menor que seja, e assim ensinar aos homens, não entrará no reino dos céus. Tem outras versões que falam isso. A Gateway fala isso. Amém? Mas, de qualquer maneira, não vai se dar bem, por não obedecer o menor mandamento. Aquele, porém, que cumprir e ensinar o menor mandamento, será grande no reino dos céus. E o menor mandamento nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos ensinando esse mandamento para os irmãos e cumprir, claro, que se ocorrer. Amém? Yeshua, então, ele diz: o menor mandamento e o maior tem o mesmo importância para o reino de Deus, mandamento da Torá, meus irmãos, e também as palavras de Yeshua, que Yeshua é a Torá viva. Amém? Reparem na coerência absoluta com Devarim 22, 6, 7. E Yeshua nos estabelece uma hierarquia onde só os grandes mandamentos importam. Pelo contrário, ele afirma que a grandeza no reino dos céus está diretamente ligada à fidelidade em cumprir até os mandamentos mais pequenos. Amém? O ninho de pássaro, guardado com o mesmo zelo que honrar o pai e a mãe, é exatamente o tipo de obediência que Yeshua está descrevendo aqui. Fiel no pouco, fiel no muito. Essa mesma lógica aparece na parábola dos talentos. Quando o Senhor elogia o servo fiel, ele vai dizer assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmão, fiel no pequeno mandamento para entrar no gozo do Senhor. Não pode desprezar o pequeno, não, porque senão pode ficar fora do gozo do Senhor. E Yeshua reforça o princípio de forma ainda mais direta. Quem é fiel no pouco, no pequenino, também é fiel no muito. O padrão é claríssimo, da Torá até os evangelhos. Deus não separa a nossa vida em compartimentos de mandamentos que contam e mandamentos que não contam. Toda obediência, grande ou pequena, pública ou secreta, exigente ou quase perceptível, é vista, registrada e recompensada por ele. Conclusão: a fidelidade que constrói dias longos aqui na eternidade. Irmãos e irmãs, o que aprendemos essa noite é, na verdade, uma mensagem de esperança, de motivação prática para a nossa vida diária. Aprendemos que Deus colocou lado a lado o mandamento mais leve e o mandamento mais pesado da Torá, e deu a ambos a mesma promessa de bênção, para nos ensinar que não precisamos esperar por grandes atos para começar a experimentar a bênção do Eterno. Cada pequena obediência já é hoje semente de bênçãos e de bem-estar. Aprendemos com Pirkei Avot que devemos correr para cumprir o mandamento leve, com o mesmo entusiasmo com que cumprimos o mandamento mais exigente, porque não sabemos qual recompensa está por detrás de cada mandamento de fidelidade. Amém? Que cada um de nós, essa semana, se deparar com seu próprio ninho, uma oportunidade pequena, quase invisível, de fazer o que é certo, possa lembrar que essa obediência não passa despercebida diante do Eterno. Que sejamos como servos da parábola, fiéis no pouco, para que ele nos confie o muito. E que os nossos dias nesta terra e além dela sejam de fato prolongados e bons. Shavuot Tov, e que sejamos abençoados na fidelidade, tanto nas grandes quanto nas pequenas coisas. Amém, queridos? Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.